A guerra entre as potências Rússia e Ucrânia levanta questões desde que os dois países começaram a trocar desavenças lá em 2014. 8 anos depois, a bomba explodiu, literalmente, sem nenhuma brecha para o diálogo e ameaças a quem quisesse interferir. O jogo de poder é evidente. Até o início dessa edição, a Ucrânia afirma que mais de 12 mil militares russos foram mortos na invasão. A Rússia, porém, diz ter perdido cerca de 500 soldados. Em meio a este conflito hostil, quem mais sofre é a população. Eu sou Franciele Borges e este é o primeiro episódio do Sobretudo. Após meses de inquietação diplomática que envolveu a comunidade internacional, a Rússia atacou a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. Na época das ameaças, o presidente russo Vladimir Putin negou várias vezes que partiria para o ataque. Agora que a invasão se tornou uma realidade, sua imagem ficou manchada diante de vários países integrados à OTAN. Alguns até mesmo pedem a sua morte e o adjetivo de monstro cruel. Para entender o porquê de tudo isso, é preciso lembrar que a Ucrânia é uma ex-república soviética, faz fronteira com a União Europeia e a Rússia, além de ter laços socioculturais com este país. Porém, desde que a Rússia invadiu o país em 2014, as relações entre as duas nações foram abaladas. No início de 2014, os ucranianos depuseram o presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, e então a capital Moscou aproveitou para anexar a península da Crimeia, no sul da Ucrânia. Além disso, apoiou separatistas, que capturaram duas grandes províncias no leste do país. Desde então, os rebeldes têm lutado contra as forças ucranianas. Atualmente, o ponto central do conflito é a demanda de Moscou para que a Ucrânia não se torne, de maneira alguma, um membro da OTAN. Mas por quê? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi estabelecida em 1949, durante a Guerra Fria, e tinha o objetivo de conter a expansão da União Soviética no leste europeu. Foram 12 países fundadores que tinham acesso à região norte do Oceano Atlântico. Hoje em dia, a organização abrange 30 países e é considerada a aliança estratégica político-militar mais importante do mundo, tendo o objetivo de promover a integração política na Europa. A Ucrânia se tornou independente em 1991 e desde então tem se aproximado do Ocidente e da OTAN. E em 2008, o país chegou a entrar no plano de ação para a adesão à OTAN. Mas a eleição do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, em 2010, esfriou as negociações. Do ponto de vista russo, desde o fim da União Soviética, a OTAN e a União Europeia vêm expandindo sua área de influência em direção à Rússia. O país, portanto, se opõe a esta expansão, pois a vê como uma ameaça à segurança nacional. No ano passado, o presidente russo escreveu um artigo no qual descreveu o colapso da União Soviética, em 1991, como a desintegração da Rússia histórica e considera que os atuais líderes ucranianos estão implementando um projeto anti-Rússia. Putin, então, solicitou que a OTAN não seguisse anexando países que pertenciam à União Soviética. A Ucrânia, no entanto, tem mais importância para os russos do que outros países ex-membros no que tange à segurança, porque ela é a fronteira ocidental do país russo. Se a Ucrânia efetivamente entrasse para a OTAN, os Estados Unidos poderiam instalar uma base militar no país. Nas palavras do próprio Putin, isso equivaleria a como os Estados Unidos se sentiriam se a Rússia montasse uma base militar no México ou no Canadá. Se os Estados Unidos e a Europa não reagirem militarmente à invasão da Ucrânia, a Rússia poderá tentar expandir suas fronteiras para o restante das antigas repúblicas soviéticas e para o leste europeu. No período mais tenso das ameaças, o governo russo posicionou um contingente estimado em 150 mil soldados na fronteira da Ucrânia. Putin denominou essas tropas como a manutenção da paz. Poucos acreditaram nessa história de paz e o desenrolar das ameaças é o que vemos hoje. O conflito iniciado em 2014 na região de Donbas, no leste da Ucrânia, nunca terminou. Putin sempre alegou que não queria guerra
e que estava disposto a negociar. Mas a sua atitude de encerrar os acordos de paz com a Ucrânia e reconhecer áreas separatistas como independentes inviabilizou quaisquer negociações. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou o decreto russo como uma violação de integridade territorial e da soberania da Ucrânia. 2 acordos de paz de Minsk, de 2014 e 2015, destinados a acabar com o conflito, nunca foram cumpridos. A Rússia distribuiu cerca de 700 mil passaportes em áreas controladas por rebeldes, para que possa argumentar depois que qualquer ação militar terá como objetivo proteger seus próprios cidadãos. O conflito atualmente já traz muitas catástrofes, mas o presidente russo ainda tem outras opções: uma zona de exclusão aérea, um bloqueio de portos ucranianos ou a transferência das armas nucleares para a vizinha Belarus. Ele também poderia lançar ataques cibernéticos. Os sites do governo ucraniano ficaram fora do ar em janeiro, e 2 dos maiores bancos da Ucrânia foram atingidos em meados de fevereiro. Os Estados Unidos e outros aliados da OTAN deixaram claro que não têm nenhum plano de enviar tropas de combate para a Ucrânia, mas estão oferecendo apoio na forma de conselheiros, armamentos e hospitais de campanha. Também prometeram mirar as instituições financeiras da Rússia e setores chaves da economia com as sanções. A União Europeia diz que limitará o acesso russo a mercados financeiros e o Reino Unido restringiu empresas russas de acessar o dólar americano ou a libra britânica. As consequências desta decisão reverberam na dinâmica econômica de vários outros países. Além disso, civis perderam suas vidas, enquanto outros perderam suas casas, familiares e buscam refúgio em países vizinhos. Segundo a ONU, o número de refugiados ucranianos já ultrapassa 2 milhões. Ameaças nucleares entraram no conflito e o desfecho da guerra é incerto. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio.